Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa goleada do Grêmio no último jogo antes do Clássico Grenal, com estreias. Pavon entra e decide o jogo. O Duqueiroz estreia muito bem e o Gustavinho tá cada vez melhor. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Primeiro, um agradecimento, né? 950 mil inscritos batemos. 50 mil para chegar em 1 milhão. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Se você ainda não está, por favor, é só o que eu peço. Para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu posto conteúdos todos os dias aqui no canal. Se você gosta do meu tipo de conteúdo, por favor, dá aquela moral. Beleza? Gente, tô pavonizado já. Impressionante. Que goleada, eu sei que é contra o Lanterna, contra a pior equipe do Campeonato Gaúcho, treinada pelo grande Yarley, né? Sou muito fã do Yarley como pessoa profissional, jogador que foi, mesmo brilhando com as cores do rival. É um cara que foi campeão do mundo pelo Boca, campeão do mundo com o Inter e fazendo muito naquela decisão contra o Barcelona. Mas assim, tá tendo dificuldades, né? Porque pegou um time bem fraco tecnicamente, bem limitado. E o Grêmio olha que o Grêmio sofreu alguns sustos. E isso, obviamente, vai servir de lição, porque o desconto nessa arrancada de Campeonato Gaúcho, ainda arrancada, começo de temporada, dá para dizer assim, ele serve para o bem e para o mal. Então, é claro que o Renato deve estar entendendo os sinais. Quando você toma 2 gols do lanterna da competição, mesmo que você e o Renato use esse discurso, né? Eu prefiro fazer 6 gols e tomar 5 do que... Calma também, né? Porque vai ter um momento que se você toma 5, você não vai fazer 6. Então, né, eu acho que o Grêmio precisa entender o que aconteceu. O Grêmio cedeu muitos espaços no final do primeiro tempo, quando o Santa Cruz chegou ao empate, depois do Grêmio estar vencendo por 2-0. E aí vieram as trocas, e aí você vê que no futebol ele parece difícil, gente, mas ele é simples. A qualidade ainda faz diferença. A qualidade resolve. Se você tem mais qualidade, você vence o teu oponente. Se você gasta mais, você tem mais qualidade. Me parece lógico. E para você disputar os principais títulos com poderosos hoje, como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, a janela que o Inter fez estava bem badalada e o Grêmio se recuperou, acho que se recuperou. Você tem Fluminense investindo muito bem, Botafogo, esses clubes que viraram SAF, né? Bahia, Vasco, cara, tá difícil. Tá difícil para todo mundo. Se você não investir, você fica para trás. E investir no futebol significa você ter um retorno ali na frente. A conta é essa. Não tem... Você aumenta a estima do torcedor, você agrega novos sócios, você ganha mais prestígio, você aumenta o valor do teu patrocinador, cotas de televisão. Não tem mistério. O Grêmio foi ao mercado e contratou. E o segundo tempo desse jogo ficou muito claro. Era contra o Santa Cruz? Era. Mas, cara... Impressionante, né? De novo, eu não avalio pelo adversário, eu avalio pelos movimentos que o Grêmio está fazendo. Vamos lá, começa o jogo e aqui precisamos de um capítulo para Gustavo Nunes, né? Ou Gustavinho. Eu já tinha referido isso depois do jogo contra o Ipiranga em Erechim, que não teve nada o jogo não teve nada a não ser a notícia desse moleque. Ele foi... talvez o principal jogador, ou assim, um dos principais junto do Jardiel, pelos gols que fez e terminou artilheiro da Copinha, mas o melhor jogador, talvez o melhor jogador do Grêmio na Copinha, na Copa São Paulo, o Gustavo Nunes. E aí o Renato espinafrou numa entrevista depois de um jogo, dizendo que os empresários estão achando que eles têm o Messi nas mãos, não é bem assim, aqui não funciona desse jeito. Estava visivelmente rolando um desgaste ali, mas o Grêmio sentou, renovou com o Gustavinho para que ele pudesse ser utilizado no time de cima. Eu fiquei encantado com o Natan Fernandes quando termina a temporada passada. Um moleque de 18 anos que o Renato botou no time de cima, mesmo com assim, o Grêmio disputando o título, com dificuldades, mas vejam só, né, o Soares estava tão sem parceiro que o Natan Fernandes acabou entrando ali nos jogos finais, cara, e ele entrou com uma maturidade, uma personalidade, muito, mas muito bom jogador. Ele começa o ano dando uma osciladinha, o Natan já entre os profissionais, e o Gustavinho lá na Copa São Paulo. Eu não gosto desse tipo de comparação, até porque acho que não é bom para ninguém, mas eu preciso fazer para a gente ter uma referência. O Gustavinho me parece melhor que o Natan. E eu vou dizer um negócio, cara, o Gustavinho ele tem algumas coisas
que chamam a atenção, além do gol, da assistência que ele deu ainda no primeiro tempo. Com 16 minutos ele já tinha resolvido o jogo pro Grêmio. É que o Grêmio se complicou sozinho, mas ele já tinha resolvido o jogo pro Grêmio. Ele tem alguns gestos técnicos que eles são de jogador diferente, de outra turma, que já está passos na frente. Ele tem um domínio que não é qualquer jogador que faz. Ele recebe bolas invertidas e ele domina com uma facilidade. E ele já domina nem olhando direito para a bola, já pensando no que vai fazer. Isso é coisa de craque, tá? Eu não estou dizendo que ele já é. Eu estou dizendo que isso que ele fez é coisa de craque. Ele tem algumas inversões de jogadas que ele faz parecer muito fácil. Ele tá jogando pelo lado esquerdo, daqui a pouco ele vira o jogo, assim, encontra um cara desmarcado do outro lado. Mas, cara, tem veterano que não consegue fazer isso. Ele bate na bola, assim, e aí eu penso, cara, onde é que ele meteu essa bola? Daqui a pouco chega um cara, assim. A gente tá vendo pela televisão, né? Aí ele mete a bola no espaço vazio, daqui a pouco chega um cara. Eu falo, caraca, pô, ele viu o cara lá, ele anteviu e... Ele tem o drible, ele tem o 1 contra 1, ele tem a jogada em velocidade. Quando ele parte pelo lado esquerdo, cara, ninguém segura esse moleque. Aí ele faz o primeiro gol numa bola espirrada, ele tá chegando ali, pum, caixa. Tá nem aí. Começou o jogo, 13 minutos, pum, gol dele. Depois ele faz uma jogada pelo lado esquerdo e aí o Cristaldo, que de novo, né, tá dando aquela osciladinha e tal, mas ele sempre guarda, né, porque, enfim, ele tem muita qualidade técnica para bater na bola, enfim, o gol que ele faz é até um gol plasticamente bonito, né, ele chega antes do Pitol, assim, erguendo a perna e chutando lá em cima, mas a jogada foi do Gustavinho. E o Gustavinho cedeu outros tantos lances em que o Soteldo estava fazendo isso, e quando o Soteldo machuca, a gente ficou sem aquela figura do lado esquerdo, né, de repente o Renato apostou no Gustavinho, e o Gustavinho, cara, não pesou a camisa. É o terceiro jogo dele entre os profissionais. E aí você pega um jogo na arena em que ele resolve o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo ele estava resolvendo o jogo pro Grêmio. Aliás, com 16 minutos. E ele fez outras coisas, tá? Porque ele continuou em campo, o Renato deixa ele no segundo tempo e ele continua sendo incisivo por ali. Tem essas jogadas que eu falei, de partir para cima, de dominar ela, ou inverter a jogada, de estar sempre... Cara, ele parecia um veterano jogando com muita tranquilidade e ao mesmo tempo personalidade. O Grêmio vacila, cede 2 gols para o David, um chutaço de fora da área. Tem gente que fala em falha do Marquezinho, mas ali... Cara, primeiro assim, você não imagina que o cara vai dar um chute desse, o espaço que ele tem é absurdo. O cara solta um petardo, a bola bate na trave e entra, ele tava nela, então eu realmente não vejo como falha. Alguns poderão dizer que eu sou benevolente com ele e se fosse o Grando eu estaria brigando, mas é que o Grando tem um histórico, né? Então, assim, o Marquezinho tá tudo certo, tomar esse gol. Ah, é de muito longe? É, mas eu vou dar mais mérito aí pro autor do gol. E aí depois tem o Gianluca que entra, depois de uma falha defensiva do Grêmio ali, o cara ataca o espaço, chega na frente do Marquezinho, toca pro fundo da rede. E ali, cara, meio que a gente se assusta, né? Pô, começou tão bem, aí toma um gol, né? O que está acontecendo e tal, e toma um segundo e fala, opa, peraí. Aí o Renato vem com as trocas. E as trocas, elas colocam qualidade no jogo. Duqueiroz e Christian Pavon. Eu fiquei impressionado. Porque eu já falei para vocês, eu vi o Pavon jogar no Boca Juniors com 22 anos na Bombonera, diante do Palmeiras, numa semifinal. Eu estava lá, em loco, e eu fiquei encantado com esse jogador. Jamais imaginei que 6 anos depois eu veria ele com a camisa do Grêmio. Ele entra pelo lado direito e ele entrou bagunçando, indo pra cima, querendo de todo jeito fazer um gol. Até que ele conseguiu. Cara, mas ele entrou, aí tem uma hora que ele perde uma bola, ele dá um carrinho e recupera. Eu falei, rapaz, abemos argentino. Que loucura. Que loucura que esse cara fez em 45 minutos. Ele simplesmente fez um gol e deu 2 assistências. Que Pavon. Cara, ele chegou chegando. Ah, era contra o Santa Cruz, mas assim, poxa, um cara estrear dessa maneira, não interessa contra quem seja, né? É óbvio que eu não vou avaliar a trajetória dele no Grêmio, que ainda nem aconteceu por esse jogo, mas o cartão de visitas foi maravilhoso, e eu conheço ele de seleção argentina, de Boca Juniors e de Atlético Mineiro, então a gente sabe do que ele é capaz. E ele chega e faz isso no primeiro jogo. Lindo, lindo.
foi para cima, aí vem um lançamento para a área do PP, o André ajeita e ele enfia o Pitol e todo mundo para dentro, 3-2, num jogo que estava se desenhando complicado, porque o Santa Cruz estava fechado e o Grêmio cansou de viver jogos assim ano passado, de martelar e a bola não entrar, a coisa não aconteceu. O jogo contra o Corinthians, por exemplo, né? O Grêmio ficou com um a mais, martelando o jogo inteiro e não conseguiu fazer gol. E isso que tinha o Soares em campo. E aí o jogo poderia ter esse cenário, né? Mas aí o Pavão consegue descolar isso naquele 3-2. E aí depois o João Pedro, Renato, o João Pedro é titular, pelo amor de Deus, o Fábio é legal, gente boa e tudo mais, pode agregar, cara de grupo e tal, mas o João Pedro é titular, sempre mostrou isso desde que chegou. Ele é incisivo, ele faz gols, ele vai para cima, ele é forte fisicamente, ele é titular. Ele corre, ele volta também, ele machuca menos, ele é titular. Aí o João Pedro faz um gol maravilhoso, cortando para dentro, assim, chutando de perna esquerda no cantinho, 4-2. Aí depois vem a jogada de linha de fundo de novo, do Pavão. E aí João Pedro Galvão, que também merece um capítulo. Ele faz esse quinto gol aparecendo na marca da Cal sozinho para empurrar para dentro do gol. João Pedro, vocês repararam que jogou numa função diferente, especialmente no segundo tempo? Ele jogou, porque aí sai o Cristaldo e entra o Duqueiroz. O Pavão entra no lugar do Galdino, né? Ele começa com Galdino, JP Galvão e Gustavo Nunes, o ataque. Quando ele tira o Cristaldo, o Duqueiroz, ele joga numa faixa um pouco mais avançada, que a gente imaginava que ele fosse fazer isso, porque o Duqueiroz tem isso, ele combate, ele marca, mas ele tem a chegada, só que o cenário do jogo era um cenário em que o Grêmio avança muito, né? Tanto que o Renato tira o Jeromel, deixa só o Vila Sante, inclusive, como zagueiro junto do Kahneman, e só o Kahneman, na verdade, ficou ali, porque o Grêmio ficou todo na linha, depois da linha divisória do gramado. Então, o Grêmio estava atacando, estava buscando o resultado, isso é mérito do Renato também, contra um time frágil, é verdade, mas ele foi em busca do ataque, botando todo mundo para cima. O JP Galvão, até pela entrada do André Henrique também, ele começa a jogar um pouco mais por trás. E aí ele começa a dar tapa. E eu falei, opa, peraí, será? E acho que ficou muito claro que o Renato estava escalando o JP e insistindo no JP numa função equivocada. Porque eu não sei o que deu na cabeça do Renato dele escalar o JP Galvão como o 9 e o André Henrique de lado. Sendo que pode ser que o JP não seja um jogador de lado, mas ele também não é 9. Ele pode jogar atrás do 9 ou como um segundo atacante. E atrás do 9 me parece uma função interessante. Eu não sei se ele precisa ser o nosso 10, o meia armador, mas eu acho que ele funciona melhor nessa função. É que agora a concorrência aumentou, provavelmente ele vai esquentar um banco. Mas se ele entrar nessa função, um cara experiente, um cara que fez muitos gols na Itália, não é possível que ele continuasse com essa fase tão ruim. Enfim, ele faz o quinto gol, jogando numa outra função, vindo de trás e contribuiu muito mais do que vinha fazendo. E aí o sexto gol, ele é com o Pavão caindo pelo lado esquerdo. E aí ele faz uma jogada e cruza na medida para o André Henrique fazer o sexto gol. O Pavão simplesmente mandou no segundo tempo. O Duqueiroz apareceu muito bem, tem algumas finalizações, inclusive. Eu até disse aqui que finalização não é o forte dele, mas o jogo ofereceu isso a ele. E ele foi para cima, ele infiltrou, ele entrou na área, ele estava afim, E aí se apresentou para o jogo, né? Participando, tabelando, como se jogasse no Grêmio há muito tempo. O fato é, esses dois jogarão o Grenal. Deram uma opção ao Renato do tipo, estamos prontos, podemos jogar. Porque eles entraram no segundo tempo, nesse último jogo antes do Clássico. E o Grêmio precisa de qualidade. E mostrou que tem agora entre os seus reforços e que eles estão prontos para jogar. Se o Diego Costa não vai ter condições, provavelmente não vai ter, já mudou, né, galera? Já melhorou e muito. Especialmente com esse menino Gustavinho, que eu tô encantado, com o Pavão, que, cara, que jogador. E agora com o Duqueiroz para trazer mais qualidade ainda para o centro. Falta uma estrutura melhor defensivamente? Falta. Nós temos que nos preocupar com a nossa dupla histórica, que já não é mais a mesma, Jeromel e Kahneman? Sim, com certeza. Embora o Grenal sempre seja um jogo diferente, você precise contar com caras como esse, mas eu acho que a gente tem preocupações, a gente tem algumas situações, mas as boas notícias, elas são espetaculares. Eu gostei. E você? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Te inscreve aí, tô te esperando. Deixa o teu like no vídeo também, eu volto na próxima. Tchau!